Pessoal, boa tarde, vamos entrando. Olá! Alô, alô, estão me ouvindo? Agora sim, agora eu tô te ouvindo. Tava Opa, com dificuldade aqui. beleza? Boa tarde, pessoal, boa tarde, Alan. Vamos começar aqui uma live sobre a guerra cultural na mídia. Então, eu resolvi chamar esse, monstro sagrado aí, que além de meu amigo, se tornou um baita jornalista, que vulgo blogueiro, né? O pessoal gosta de usar, a gente vai até depois, vou até depois explicar para o pessoal esse lance aí do blogueiro, vulgo blogueiro, mas que eu prefiro chamar de jornalista, Alan dos Santos, que tem feito um baita trabalho lá no Terça Livre, e eu fico muito honrada por conhecer o Alan há tantos anos. Antes de ser modinha, eu já conhecia o Alan, acho que desde 2014, Não, antes. quando a gente. Será que antes? Muito antes. 2011 ou 12, a gente estava fazendo Não, os encontros Olavo Tem Razão. mas eu entrei nessa. Eu conheci o Olavo no final de 2012. Então, Então, foi mais ou menos nessa data aí, deve porque ter sido 2013. eu vou pegar a data pode ter sido 2013, porque eu vou pegar a data dos encontros Olavo Tem Razão. A gente se conheceu lá No Palácio do no Palácio do Catete. Catete, pô. Foi Esse lá. encontro foi 2013 ou 2014. 13, Mas, 14, mas não 14 não foi. foi. 14 eu estava aqui nos Estados Unidos. Eu só voltei em outubro para criar o Terça Livre, em novembro. Ah, sim, Entendeu? entendi. Então Então foi, a gente foi já, antes que já você tem muito imagina. tempo. Antes de ser modinha, antes de eu vir para o Instagram, antes É. do Alan ser modinha, a gente já se conhecia. Então eu acompanhei assim o início, né, o nascimento do Terça Livre. E lá desde o início eu já via, pô, esse cara, ele tem futuro, ele sabe o que ele está fazendo. E mais do que isso, não era simplesmente uma questão de saber o que está fazendo. Tinha uma coisa além disso, e que eu percebi desde o início. O Alan não era simplesmente um cara católico, era um cara católico e que fazia as coisas realmente na clave da transcendência. Ele sempre tinha em mente o, o alto, ele fazia as coisas olhando para o alto. E eu desde sempre eu enxerguei isso nele e eu confiei desde o início. Eu posso dizer, eu posso hoje bater nas costas do Alan, dar aquele tapinha e dizer, eu já sabia. Porque muita gente dá tapinha nas costas da gente quando a gente já chegou lá. Mas ali não, eu confiei desde o princípio. E eu sou entusiasta do Alan, do Terça Livre, desde o princípio. Então, por isso que eu faço questão de não chamar de blogueiro. Né? Para mim, é jornalista mesmo. É aquela pessoa que está interessada em passar a verdade para o espectador. E não manipular o que o espectador vai sentir e vai pensar. Alan, vamos começar então? Conta pra gente como que foi a ideia do Terça Livre, por que você quis entrar nessa, o que te motivou? Hum. O Terça Livre nasce depois de um processo, né? Ou seja, eu não pensei o Terça e levei adiante, né? Tem sempre aquela coisa de tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e erro na nossa vida, né? Então, o primeiro processo, que seria o germe do que seria o Terça Livre, foi quando eu estava dando algumas aulas de tomismo online com uma linguagem mais simples. Então, eu fazia isso para um grupo fechado, um grupo mesmo, o nome, grupo de Facebook, porque eu estava já percebendo que os debates de texto, tanto de Orkut quanto do Facebook, estavam muito superficiais. Todo mundo estava Ainda de. tinha Orkut nessa época que você dava aula de tomismo? Isso foi que ano? Tinha, 2009, 10. Estava terminando o Orkut e começando o Facebook. Terminando o Orkut e iniciando o Facebook. Então, assim, mas em 2009 o Orkut ainda estava muito forte. Muito forte. Eu organizei o encontro Católicos do Orkut, né, que inclusive contou com a presença do padre que hoje trabalha na Secretaria de Estado do Vaticano, né? Foi meu professor, o professor do Max, que hoje está lá na bancada do Terça. E a gente organizou o evento Encontro Católicos do Orkut e sempre com aquela preocupação de não ficar fechado a um grupo religioso, né? Ou seja, não, nós precisamos agir
nas questões culturais. A gente precisa tocar nessa questão do aborto, a gente precisa tocar nessa questão de problemas em defesa da vida, degradação da inteligência, as pessoas não sabem como pensar, aqueles que pensam um pouquinho, sabem utilizar a lógica, acabavam não atendo-se a outros fatores da inteligência, né, como, por exemplo, a própria realidade em si, né, ou seja, um pensamento muito lógico, matemático, etc. E aquilo estava muito denso ainda, né? E ninguém estava conseguindo transmitir isso de uma maneira simples. O Olavo sempre foi o grande norte, porque ele consegue pegar de Aristóteles a, sei lá, Alborguete e botar isso tudo de uma maneira simples que as pessoas entendam. Então ele foi sempre o nosso role model, né? Assim, pô, a gente tem que conseguir não chegar onde está o Olavo, mas a gente tem que conseguir se comunicar dessa maneira, né? Trazer as coisas de uma maneira mais simples. Então teve esse encontro do Católicos do Orkut, depois encontro o Olavo tem razão, aí a gente foi encontrando as pessoas, se reunindo, e o Olavo tem razão ainda é posterior aos eventos que eu e o Rodolfo Loreto fazíamos, que contou com a presença do Sidney Silveira, Ricardo da Costa, eventos que teve uma palestra que a gente organizou que tinham 10 pessoas na igreja que era sobre história medieval, que era na igreja, aquela igreja que tem adoração perpétua ali no centro do Rio de Janeiro, Santana, igreja de Santana. E ali a gente percebeu que nós precisávamos sair da internet e nos comunicarmos com as pessoas mais simples, porque elas têm muito mais abertura para ouvir a verdade do que um mero burocrata ou um burguês de fato, né? Não o burguês segundo o marxismo, mas aquele cara que a vida só é problemática a partir do momento que ele não tem mais dinheiro, entendeu? Se ele não tiver mais dinheiro, então os problemas começam a ficar graves. Tipo, se tem alguém passando fome, se tem alguém morrendo, se tem alguém sendo estuprado, se tem algum policial sendo assim, sofrendo um genocídio nas ruas, né? Então, para o burguês isso não é um problema. Então a gente sabia que nós precisávamos chegar nessas pessoas mais simples. E aí a coisa foi se contornando até o momento que a gente falou assim, opa, nós precisamos então falar, desmascarar a mídia. Não se Alô? Recebi um telefonema aqui, deixa eu avisar. Não, eu recebi um telefonema, deixa eu avisar que eu estou ao vivo aqui. É que esse telefone aí, tem outro aqui, peraí. Só avisar, desculpa, gente. O advogado é coisa que a gente não pode deixar de avisar. E aí, foi quando a gente falou assim, olha, não adianta nada a gente ficar falando de questões culturais sem antes mostrar o que é a imprensa. O que ela está fazendo, qual é o trabalho dela, que ela não é um trabalho de narrar fatos, é um trabalho meramente retórico, é um trabalho de defesa, não de princípios e valores, mas de pessoas, e essas pessoas que ela defende não são pessoas que merecem defesa, etc. Então, nós começamos o Terça Livre. O Ítalo Marcílio doou o primeiro computadorzinho que a gente podia utilizar Ah, eu para. vi isso. Acho que foi na live de vocês. Acho que foi Aí na live que vocês falaram. ele doou e a gente fez, então, todo esse trabalho de 2014 até hoje, né? E aí nós percebemos que o Terça Livre tinha que fazer mais análises do que reportagem. Existem vários gêneros de jornalismo, né? Então, um dos gêneros do jornalismo é o jornalismo opinativo. Então, nós tentamos várias vezes fazer com que o jornalismo de reportagem ele tivesse algum lugar no Terça Livre. Mas ele é muito caro, embora ele não tenha efeito nem financeiro, nem nada, assim, ele custa muito. Custa muito. Você tem que ter repórter em tudo quanto é lugar, verificando tudo para poder publicar, tem que ter fonte primária. Isso é um trabalho árduo, né? Que Então, é muito mais caro manter jornalistas de reportagem. notícias do que opinativos. É porque o dinheiro não retorna, né? Os jornais eles pagam bem barato para repórteres, né? Eles não recebem, por exemplo, vamos dar um exemplo concreto, né? O Jornal Nacional. O William Bonner recebe 1 zilhão de vezes mais do que quem está fazendo a reportagem de rua.
mas o número de pessoas que trabalham fazendo reportagem de rua é enorme. Então, as pessoas que, ou ao redor desse que está fazendo a reportagem de rua, ele vai lá fazer a reportagem de rua, tem toda uma triagem até chegar na boca do William Bonner. Então, esse processo ele é muito caro. Ele é muito caro. Então, o jornalismo opinativo ele é mais barato. Então, a gente tentou fazer isso, viu que não dava certo financeiramente, assim, a gente vai quebrar, a gente não vai conseguir dar continuidade ao nosso trabalho, então vamos fazer o jornalismo investigativo e o jornalismo opinativo, que são dois gêneros que hoje o Terça Livre tenta focar, né? E tem dado certo, graças a Deus. Mas não podemos nunca deixar o jornalismo de reportagem de lado. Tanto é que hoje nós temos os VTs, né? É a primeira vez que o Terça Livre está começando a produzir VTs, que são essas reportagens de rua ou reportagens sobre algum fato, como aconteceu com o CIPEC, etc. E fazendo isso, nós percebemos que nós tínhamos que falar cada vez uma linguagem que as pessoas pudessem entender e abandonar o discurso mais complexo. Uma das primeiras lives do Terça Livre era sobre as substâncias separadas da matéria. A gente viu, falou assim, cara, com isso aqui a gente não vai conseguir dialogar com ninguém, né? E nós não Alguém vamos. entendeu? Alguém leu e entendeu a reportagem? Assim, não. Eu acho que ou Não, só aqueles que já faziam parte do teu é, grupinho, lá é. que estudava o tomismo, esse pessoal deve ter entendido, mas né, a Não, galera mesmo. foram dois. Dois que eu tenho certeza que a gente falou assim, não, chega, basta. A gente tem que falar alguma coisa que o povão possa entender. A primeira foi sobre as substâncias separadas da matéria e a outra, com o Guilherme, a gente fez uma entrevista, né, jornalística com o Guilherme, que hoje está até com a gente, trabalhando, e era sobre lei natural. Aí, foi ali que a gente viu, cara, substâncias separadas da matéria e lei natural, assim, pouquíssimas pessoas vão entender o que a gente está falando, então vamos mudar aqui de foco, vamos trazer uma linguagem mais simples. Aí foi quando a gente começou a desmantelar, pouco a pouco, aquilo que as pessoas nem sequer sabiam que foi colocado na cabeça delas, né? A agenda globalista, a própria agenda socialista, a agenda comunista, estratégias revolucionárias, como de subversão, como desinformação, etc. E aí o Terceiro Livro conseguiu fazer esse trabalho de trazer à tona, né? É óbvio que o Terceiro Livro não é o único responsável por isso, mas vale lembrar que a palavra desinformação entrou no vocabulário jornalístico depois que os alunos do professor Olavo de Carvalho desmascararam que era desinformação. Ninguém falava a palavra desinformação antes. Ficou tão impossível combater com esse processo de quebra de espiral do silêncio que eles tiveram que nos acusar de desinformadores. Então é Graças ao quando a professor Olavo. linguagem, isso, é quando a linguagem faz construir a nossa própria realidade. Porque se você não conhece a palavra desinformação, você sequer consegue imaginar o que é a desinformação em si. Então, por isso que querem cada dia mais cortar as palavras do nosso vocabulário, impedir que a gente fale certas palavras, porque quando a gente fala as coisas, essas coisas passam a integrar a nossa realidade mesma. Então, a partir do Olavo, eu lembro também, passei a usar essa palavra desinformação, né, ouvindo as aulas do professor Olavo, e depois eu li o livro do Pachepa, em que ele fala lá os métodos utilizados lá na União Aqui. Soviética, no caso lá da Romênia, enfim. Então, a coisa já penetrou também por indicação do professor Olavo de Carvalho. O do Pacheco tá por ali, tá em inglês aqui. Desinformação. O The Naked Communist, do Skousen, Isso meu tá ali tá... atrás. O Desinformação e outro também que o meu tá bem aqui, ó. é Mind Eu Blowing, também. né? Tem um que é Esse Mind aqui, ó. Blowing. Desinformação, mas É o meu esse aí já tá mesmo. em português. Tem um que é Mind Blowing, que o pessoal precisa muito ler, é esse aqui, ó. Não tem em português, a gente precisa urgentemente da tradução, tijolinho, né? Mas muito bem escrito, Witness, do Whittaker Chamber. Esse livro aqui é mind-blowing porque ele era do Partido dos Trabalhadores aqui dos Estados Unidos, né? Do Workers' Party, Uhum. e ele acaba se convertendo, né? E aí ele conta tudo, né? Então ele é um witness, né? Ele é uma
como é que fala em português? Witness, testemunha, né? Ele é uma testemunha viva de tudo o que aconteceu. E ele conta por que que ele flertou com a esquerda como ativista, etc. Só para dar um spoilerzinho assim do livro, o pessoal que quiser depois dar uma lida, a Diana West conta sobre ele no American Betrayal, logo no início, né? Mas ele numa sexta-feira recebeu a ordem, porque ele estava tão no topo do Partido Comunista aqui dos Estados Unidos, que ele já não recebia ordens de qualquer autoridade comunista aqui nos Estados Unidos. Ele recebia ordem de militares diretamente da KGB na União Soviética. Então ele recebeu a ordem de se filtrar no governo americano. Ele comunicou isso como uma ordem da União Soviética para os comunistas aqui na sexta, na segunda-feira ele já estava com emprego dentro do governo americano. Caramba, hein? Os comunistas são bem efetivos na hora de fazer as coisas. Sem dúvida, sem dúvida. A leitura desses livros, assim, a gente percebe o quanto que a gente não sabe de nada, né? O compadre Washington, né? É o sabe de nada inocente. Né? A gente agora que está acordando, né, para esses métodos soviéticos de desinformação e tudo mais, e a gente que já está nessa já há um tempinho, a gente já consegue identificar na conduta da imprensa nacional e de outros agentes também, mas como a gente está aqui falando mais da imprensa, a gente já consegue identificar vários métodos que são utilizados, né? Aí eu estava falando ainda há pouco desse método muito tosco, assim, acho que todo mundo já percebeu quando o pessoal fala o blogueiro Alan dos Santos. Isso é um método, a gente pode até dizer que é um método de desinformação, porque a palavra blogueiro, embora não tenha nenhum conteúdo ruim em si, né, não é criminoso você ser um blogueiro. Na verdade, hoje em dia, o blogueiro já não tem mais o mesmo sentido da década passada. Né? Antigamente existiam os blogs. Hoje em dia, a blogueira é outra coisa. Hoje em dia, a blogueira é a blogueira de moda, é aquela que tira foto das roupas, blogueira de maquiagem, não sei o quê. Né? Blogueira é outra coisa. Mas então eles chamam de blogueiro para tentar diminuir a estatura e a importância de um determinado jornalista. E isso também eu considero que é uma espécie de um método de desinformação que eles usam para diminuir a importância e atacar aquelas pessoas que eles consideram nocivas à informação que eles querem passar ou à desinformação que eles querem promover. E você, no caso, acho que é o exemplo maior que nós temos no Brasil de jornalista que é taxado de blogueiro, como se fosse uma diminuição da sua estatura, para tentar formar no imaginário do povo, tentar formar no imaginário popular a ideia de que você não é uma pessoa digna de credibilidade. Então, o que você tem a falar aí sobre essa tentativa de diminuir a tua importância, essa tentativa de te ridicularizar, marginalizar a partir do momento em que o Terça Livre começou a fazer muito sucesso? Bem, quando eu estava entrevistando, por exemplo, o Onix para um processo piloto de ter um programa na Band, a Band colocou Alan dos Santos jornalista. Né? Então, se você vai receber dinheiro da minha empresa, eu te chamo de jornalista. Se você não quiser mais receber dinheiro da minha empresa, eu te chamo de blogueiro. Então, isso é uma tentativa clara de diminuir a pessoa. Funciona muito quando você não tem uma personalidade formada. Né? Então, a técnica deles é eficaz quando você não tem um Lacombe para enfrentar, quando você não tem um Constantino para enfrentar, quando você não tem um Alan dos Santos para enfrentar, quando você não tem um Augusto Nunes para enfrentar, quando você tem uma pessoa sem caráter, caráter não é o termo, né? Mas sem personalidade formada, a pessoa cede. Ela cede a esse tipo de assédio, ela cede a esse tipo de difamação suave, na tentativa de diminuir o seu trabalho, como eles fazem hoje com médicos, como eles fazem com o próprio professor Olavo, né, que recebeu inúmeros elogios de vários filósofos do mundo inteiro, inclusive filósofo, físico, matemático, Wolfgang Smith, que é consagrado, né, no debate científico. Você tem o Wolfgang Smith dizendo, não, ele me ensinou muitas coisas e me ajudou a escrever o Enigma Quântico. Assim, caraca, velho,
Então, as pessoas vão dizer, então, o professor Olavo, e tem a quarta série, tá, beleza. Então, ele estava dando dicas para um matemático, físico, escritor, filósofo, que escreveu Enigma Quântico porque ele estava só na quarta série. Então, assim, não funciona esse método quando você tem pessoas de personalidade formada, né? Ou seja, ela tem experiência com a vida real. Ela sabe muito bem o que é enfrentar os desafios do mundo real. Ela sabe muito bem o que é ficar no silêncio. Ela sabe muito bem o que é ficar isolada. Ela sabe muito bem o que é ficar, o que é ser esquecida. Ela sabe muito bem o que é você ser traído, né? Como lidar com traição, como lidar com ingratidão. Então, pessoas que têm a personalidade formada, ela essa ondinha chega nela igual uma marolinha, né? E aí depois só ajuda a crescer. Um erro de cálculo por parte deles, porque ao me chamar blogueiro, a pessoa curiosa vai falar assim, pô, quem é esse blogueiro aí que tá na boca da mídia? Aí quando chega lá, fala assim, opa, peraí, esse cara é mais inteligente que meu professor de história, esse cara é mais inteligente que meu professor do cursinho. Assim, então, por que eles estão chamando ele de blogueiro? Aí a pessoa vai ficando cada vez mais curiosa, e vai se aproximando. E o próprio hater, ele chega, ele mostra todo aquele ódio dele, conforme ele vai consumindo, vai chegar um momento em que ele vai virar e falar assim, pô, mas peraí, tem alguma coisa de certo no que ele está dizendo. Por que ele é tão odiado? Por que eu mesmo estou odiando, né? E aí a pessoa começa a perceber isso e fala assim, fui enganado. E é mais um para o nosso lado. Entendeu? Então, assim, erro de cálculo no nosso caso, né? Com pessoas como Alexandre Garcia, que foi menosprezado por aquela jornalista lá, lembra? O episódio do Constantino, o episódio do Lacombe, e também comigo, né? Então, assim, com pessoas de personalidade formada, a coisa não funciona, né? Eles me chamaram tanto de blogueiro, que eu passei então a ser o primeiro jornalista a ser divulgado por um presidente em exercício na maior potência militar e econômica do mundo. Eu, de fato, não teria conseguido chegar até o tweet do Donald Trump se não fossem as difamações, Eu né? lembro desse dia. Esse dia foi louco. Esse dia foi louco. Eu tava Esse dia quietinho, foi daqui a louco. pouco o celular pipocando, o Trump te tweetou. Eu falei, como é que é? E só Quando eu mandar um vi, abraço, eu mesma mandar um abraço repostei. Magno Malta, meu irmãozão aqui. A gente tá sempre orando junto, conversando junto. O Magno tá aqui com a gente assistindo. Opa, beleza. Ou seja, Eu até repostei quando eu vi, eu falei, caraca, eu não acredito. O Trump falou do Alan. Até eu botei lá também, fiz estardalhaço nos stories. Falei, é isso, é uma espécie de um troféu, é um reconhecimento. E exatamente como você falou, quando a pessoa tem a personalidade formada, bem constituída, sólida, esse tipo de coisa realmente vai soar como sendo uma marolinha. Exatamente isso que você disse. Isso seria um tsunami na vida de uma pessoa de personalidade fraca. Aquela pessoa que não aguenta um peteleco, não e eu, aguenta e eu, eu te uma falo, maledicência. eu te falo, é um tsunami na vida de É, pessoas de personalidades fracas, e algumas eu tenho até compaixão, sabe? Eu tenho muita compaixão e sim, dor, porque, por exemplo, algum artista que não tem a personalidade formada, ou até mesmo jornalistas, políticos, liderança, alguém que está na classe falante, ela, ela tem que ter muito estofo para aguentar uma onda de difamação. Por exemplo, eu fiquei uma semana, não estou brincando, isso aqui eu não estou fazendo mimimi, né, só estou narrando fato. Eu fiquei uma semana sendo difamado no Jornal Nacional, todos os dias, tum, de segunda a segunda. Então, outras pessoas acabam se desesperando. Eu ria. Até mesmo porque meu tesouro não é o que o Jornal Nacional pensa de mim ou não, né? Então, isso destrói a vida de muitas pessoas. Eu sei de jornalistas que não têm coragem de dar a cara a tapa, seja porque tem que alimentar a família, seja por causa da condição, toda a circunstância que ele está vivendo, financeira, econômica, profissional, e ele fica ali com medo. E o comunista, ele sabe disso. Ele sabe que ao atirar em vários, alguns terão a coragem de continuar avançando, né? Como foi, por exemplo, o próprio caso do presidente Bolsonaro. Quantos políticos, depois de uma facada, continuam em campanha? Eu quero lembrar um caso. O
o Geraldo Alckmin, ele meio que abandonou a política, né? Não se candidatou mais, ficou meio de fora, depois da morte do filho dele. E quando você pesquisa no Google sobre a morte do filho dele, o cara que fez a perícia do helicóptero do filho do Alckmin foi investigado por causa da perícia. Ou seja, ele pode ter forjado a perícia do acidente do filho do Alckmin. Alckmin correu. Então, assim, quantas pessoas conseguem suportar o que o presidente Bolsonaro suportou com a facada? A prova é, nenhum deles suportou, todo mundo correu. Quando, por exemplo, teve a morte do prefeito lá, Daniel, né, Celso Daniel, quantas pessoas correram? A gente não tem nem como calcular, entendeu? Então, muitos não aguentam. Muitos não aguentam esse tipo de calúnia, difamação e às vezes até tentativa de morte, né? Tentada a vida. Então, o que você passou de ficar sendo difamado todos os dias por uma semana, né, direto, e continua até hoje, né? Acho que durante o Jornal Nacional, acho que foi quando os ataques foram maiores, né, em escala nacional, tal, e na Rede Globo. Mas todos os dias você vive sofrendo difamação e você está aí e só crescendo, que é o que o Nicolas Nassim Taleb chama de personalidade antifrágil. Então, não adianta, façam o que fizerem, qualquer jogada do inimigo contra você, você vai sair vencedor ao final. É que nem a massa de pão, né? Que quanto mais bate, mais cresce. Sim. E tem muitas pessoas que têm esta característica, que têm este atributo. E você é uma dessas pessoas que tem, né? E comigo aconteceu mais ou menos a mesma coisa, por episódios absolutamente prosaicos, assim, coisas toscas mesmo. Eu vou fazer uma crítica às normas esquizofrênicas de combate ao coronavírus. Aí eu vou lá e faço uma crítica tomando sorvete para provar que ninguém está interessado realmente na questão da prevenção, que na verdade tudo é um teatro, tanto que você pode comer em áreas abertas, em locais públicos, e sempre pôde. Aí você faz um negócio desse e se torna algo escandaloso, algo terrível. Eu respondo até processo administrativo disciplinar por conta disso. Então a coisa se tornou uma histeria coletiva. E depois disso, as pessoas fazem isso com você, achando que te cancelando dessa forma, essa palavra é nova, né? Mas é o que eu continuo chamando de método de desinformação soviética. Isso continua sendo método de desinformação. Então, as pessoas fazem essa desinformação hoje, que é o atual cancelamento, e a maior parte das pessoas, a partir desse momento que sofrem esse cancelamento, elas se encolhem, elas se fecham, elas não querem mais sair na rua, algumas entram em depressão, algumas começam a tomar remédio, sim, e nunca mais fazem nada ou aparecem na rua, falam com ninguém, saem nos grupos e tudo mais. Neste momento que essa pessoa faz isso, o cancelador venceu, o comunista venceu, porque ele conseguiu calar aquela voz que ele queria calar por meio de um método de desinformação, por meio do método de assassinato de reputação. Então, a partir do momento que esse comunista encontra um inimigo com personalidade sólida, que não vai se encolher mediante essas intimidações midiáticas, mediante esses cancelamentos, esses assassinatos de reputação, este inimigo, aqui que no caso é você, sou eu, é o professor Olavo, pessoas de personalidades sólidas e bem formadas que não param, que não são paralisadas diante desses ataques, essas pessoas prosseguem andando incólumes no vale da sombra da morte. Elas continuam andando, né? E todos aqueles espíritos malignos, todos aqueles ataques ali em cima delas, e nada consegue fazer com que elas parem. Essas são as pessoas de personalidade sólida e bem formadas com quem a gente pode contar. Então, quando eu anunciei a live com você, Alan, eu recebi várias mensagens. Não, Ludmila, não se envolva com este blogueiro das fake news. Não se envolva. Falei, peraí, meu amigo. Eu acho que você não está entendendo com quem você está falando. Você pensa que eu sou feita de quê?
Você pensa que eu sou feita de isopor, de papelão? Você pensa que eu vou ver uma pessoa injustiçada, como o meu amigo Alan, e vou abandoná-lo? E vou virar as costas para ele porque eu não quero me sujar, porque me viram conversando com o blogueiro? Vocês pensam que eu sou feita de quê? Exatamente. Para mim não importa. Se é meu amigo, está sendo injustiçado, eu vou pegar a mão dele e vou estar do lado dele até o final. Porque eu não estou aqui para ficar limpinha, para salvar biografia. Eu não sou feita de papel, não, como algumas pessoas. Eu posso me sujar, já era. Minha imagem, eu estou um pouco me importando com a minha imagem. Eu estou me importando com o que eu vou ganhar lá no último dia da minha vida, quando eu for julgada. E não é quando eu for julgada na justiça dos homens, não. Então, Alan, eu vou pegar na mão do Alan e vou dizer, eu sou amiga do Alan e vou aqui fazer a live com ele. Porque eu não sou de papelão, não. Eu não sou de isopor. Eu não me desfaço na primeira chuva. E é assim, e é este tipo de pensamento, de raciocínio, de sentimento de força que eu tento passar para os meus alunos, para os meus seguidores. Porque a moda hoje é se limpar. Eu até sei que o Alan está sendo injustiçado, mas eu não vou aparecer com ele aqui não, né? Sabe como é que é? Eu vou me sujar. Esse tipo de pessoa, na boa, nem se aproxime de mim. Porque nós não somos feitos da mesma coisa. Nós não somos feitos do mesmo material. E é interessante, é só interessante você comentar isso, é que trazendo para algo mais contemporâneo, algo mais factual, próximo, né? É o fato, por exemplo, de eu estar preocupado agora do presidente Bolsonaro estar ao redor das pessoas que estavam com ele quando ele não era apoiado, né? Eu tenho conhecimento de algumas pessoas que estão ao redor do presidente, que estão ao redor dele porque ele é presidente, não porque ele é o Bolsonaro. Porque quando ele era só o Bolsonaro, essas pessoas que estavam com ele, hoje são afastadas por esse círculozinho que gosta de puxar saco do presidente. E eu falo, olha, você precisa reconhecer quais foram as pessoas que estavam ao seu lado antes que você pudesse dar alguma coisa para elas. Antes que você pudesse retribuir de alguma maneira alguma coisa para elas. E esses são os gigantes, esses são os maiores. Quando você não consegue perceber quem é o bajulador e quem é de fato aquele que vai estar comigo quando a situação estiver delicada, complicada, ou até mesmo como aconteceu com o próprio presidente, quem é que ficou comigo no momento da facada, ali, naquele momento que teve que segurar o meu sangue, entendeu? Essas pessoas precisam estar próximas do presidente. E por mais que o presidente ou qualquer apoiador do presidente fique chateado comigo, eu vou lutar até o fim para que a pessoa que cuidou da ferida dele esteja próxima dele. Pode todo mundo ficar puto comigo. Eu falo literalmente, dane-se. Porque para mim, a pessoa que precisa estar perto dele é aquele que sempre esteve ao lado dele sem receber nada em troca. E isso é uma coisa que hoje as pessoas não conseguem perceber. Quem ao meu redor está comigo porque pode receber algum benefício? Todos nós precisamos fazer esse tipo de questionamento. Quem é a pessoa que, se eu não tiver o benefício financeiro, econômico, sociocultural, etc., quem é a pessoa que vai permanecer ao meu lado? Aquela história do agora que eu tenho uma casa, que eu posso fazer um churrasco, que os meus amigos podem vir aqui, esses né, são meus amigos. E o dia que eu perder isso, quem vai ser o amigo que vai vir na minha casa trazer um ovo porque faltou? É uma coisinha simples do dia a dia, entendeu? E é aí que você vai forjar a sua personalidade. E eu acho interessante o que está acontecendo, por exemplo, no momento atual, pós 7 de setembro, porque, de fato, é muito melhor apoiar o Bolsonaro achando que as pessoas acham que eu não o apoio. É muito mais seguro, me dá mais liberdade, sabe? Me dá mais assim, você acha que eu não o apoio? Ótimo, agora que me dá mais força e convicção de fazer o que eu faço. Porque todas as narrativas caem. Né? Primeiro a imprensa falava, você apoia porque recebe dinheiro. A esquerda falava, você apoia porque você recebe dinheiro. Aí agora a direita fala, não, você apoiava porque você se beneficiava. Com o mesmo argumento do Alexandre de Moraes, se beneficiava com live. Eu falei assim,
Então você pensa que o meu apoio é por causa de dinheiro. E você bota na sua boca as mesmas palavras do Alexandre de Moraes. Ótimo. Você não pode ser meu seguidor, você não pode estar perto de mim, porque você não é digno de ouvir o que eu tenho para falar para as pessoas simples. Que essas sim são as pessoas com quem eu quero me comunicar e falar, até mesmo porque estamos em pré-ano eleitoral, né? E muitas pessoas podem estar querendo algum benefício eleitoreiro. E como eu não tenho e nem quero ter benefício eleitoreiro, o que eu falo hoje pode ser comprovado 2 anos ou 1 ano antes ou depois das eleições. Porque eu não tenho pressa com voto. Eu não dependo do voto. Eu não preciso de voto. Eu não me estou me candidatando a nada. Então eu posso falar o que eu penso. Se eu estiver equivocado, eu vou poder corrigir e fazer com o que fez Agostinho. Né? Agostinho, sabe qual foi o último livro do Agostinho? Ah, Um livro onde ele se corrige em todos os livros. Ele conta onde ele errou. Ó, aqui eu não penso mais assim, aqui eu não penso mais assim, aqui eu não penso mais assim. é o Mas suprassumo da honestidade intelectual, né? é, ou seja, você fala aquilo que você vê, não aquilo que vai te dar interesse. Entendeu? Então, esse é o maior prêmio de quem busca ter uma vida de inteligência sadia. Porque se você busca algum benefício ao aprender alguma coisa, você não está aprendendo. É igual cursinho, entendeu? Eu vou decorar aqui porque essas questões vão cair na prova. Aí depois que passou a prova, acabou. Nem preciso lembrar mais do que eu estudei, entendeu? Não é aprendizado. É um conjunto de dados que eu vou botar debaixo do braço, vou carregar comigo, sem nenhum compromisso moral, ético. E aí, quando eu não precisar mais, eu tiro e jogo fora, pego outras, né? Ô, Alan, tava lembrando aqui de quando você foi depor na CPMI. Engraçado que não te chamaram de novo, né? Você foi Não. convidado depois de novo? Nunca mais, né? Não, não, foi um tiro no pé. Porque o que acontece? É aí que você percebe que a esquerda não é essa estratégia toda ah, que, que as pessoas acabam montando, né? Eles veem o Terça Livre, e lá no Terça Livre eu preciso falar com pessoas igual o senhorzinho lá de Betim. Não sei se chegou a ver esse vídeo, vou te mandar o link depois. Uma entrevista que foi feita com um senhorzinho de Betim, que estava na rodoviária de São Paulo, que foi para uma manifestação de 7 de setembro. É bem simples, um senhor bem simples. Pra você ter ideia, ele não tinha dinheiro para o hotel, ele dormiu no metrô, né, para a manifestação de 7 de setembro. E ele explicando o quanto que o Olavo, a luta do presidente Bolsonaro, a coragem do presidente Bolsonaro, e os youtubers, ele fala, né? Ele fala do Lisboa, fala do Renato Queixones, fala do Terça, o quanto que essas pessoas esclareceram para ele o cenário político atual. E imagina só, ele fala de Partido Comunista Chinês, ele fala de globalismo, ele fala de temas complexos na política brasileira, etc. É sensacional, é emocionante o vídeo desse senhor. E no Terça Livre, no programa, nós nos comunicamos com essas pessoas mais simples. Então eles pensaram, tô supondo, né? Eles pensaram o quê? Pô, vamos trazer esse cara Eu pra acho que cá. eu vi. Eu acho que eu recebi no Zap esse vídeo. Sim, eu já É, sei qual é. Que ele fala do Olavo, né? uhum. E aí o que acontece? Eu tô tentando me colocar aqui na posição do pessoal que quis me convocar para a CPMI das fake news. Vamos trazer esse cara para cá, e se ele é aquilo que a gente está assistindo lá, vai ser mole de massacrá-lo, né? Não deu certo, porque assim, é meio óbvio, né? É, você percebe claramente que uma coisa é você ter que se comunicar para um grupo mais abrangente, né? Um grupo onde tá no Terça Livre ali 17, 20, 25 mil pessoas assistindo. Você tem que falar para um público que vai desde pessoas semi-letradas até juízes como você, entendeu? Então você tem que
tentar se comunicar de tal modo que todos consigam compreender. Aí vem a premissa do Aristóteles, né? Do mais conhecido de si para o menos conhecido de si. Então você traz aquilo que é mais próximo da identidade e da vida e da experiência sensorial de cada pessoa, e aí você fala o mais simples. E aí dali do mais simples as pessoas vão conseguir chegar a conclusões mais complexas. Me levaram para lá e não deu certo, né? Deu ruim. Deu ruim. Até E, hoje estão procurando sujeito lá. pois é, até hoje estão procurando sujeito. E outra coisa, além daqueles R$ 4, R$ 30, sei lá, de AdSense, de Google AdSense, encontraram alguma coisa, Alan? Nada mais. Devassaram a minha conta, quebraram o sigilo da minha conta bancária, fizeram busca e apreensão na minha casa 2 vezes. A primeira com esposa grávida de 9 meses, criança no colo, né? Porque o Tomás é pequenininho, a Tetezinha era menorzinha ainda, e o Pedro estava na barriga da minha esposa. Não encontraram nada, né? Já tentaram fazer de tudo, e eles não vão, porque, de fato, quando você olha a existência do Terça Livre e outras mídias sociais independentes, você fala assim, se você não conhece o que é marketing digital, o que é venda de assinatura, o que é venda de um curso, se você não conhece esse universo, você pensa assim, pô, não tem como manter essa estrutura a não ser com apadrinhamento, porque é assim que nós vivemos, é assim que eles pensam, né? Nós vivemos de apadrinhamento. Então, uma rádio local não sobrevive sem o dinheiro da Assembleia Legislativa do Estado. Ela Eles não medem vive. os outros com a régua deles, né? Exato. Então, assim, como eles medem tudo por meio da própria experiência sensorial deles, ou seja, eu vivo dessa maneira, então ele tem que viver de uma outra, entendeu? Ele tem que ter uma outra maneira similar à minha, tem que ter aquela similitude, né? Ou seja, tem que ser parecido o modo como eu sustento o meu jornal, a minha revista, a minha TV, com o que as mídias independentes sustentam o jornal deles. Então, assim, tem que ter alguma coisa similar ali. E até agora, e não vão encontrar, ao menos no Terça Livre, né? No Terça eu me garanto. Não vão encontrar nada. E investiga de eterno, mas a gente sabe o que eles querem, né? A gente sabe que eles querem quebrar a voz que ecoa do povo. Nunca tivemos tantos políticos que pudessem representar a voz popular. Inclusive, chegamos até a presidência da República e não podemos perdê-la, né, por nada no mundo. E precisamos lutar por isso. Mas a política eleitoral que conseguiu espaço, ela foi levantada por um processo de anos, digo anos mesmo, não foi um aninho, 6 meses, mas um processo de anos de debate no espaço cultural. Ou seja, os deputados e o próprio presidente que lá estão, hoje no Brasil, em Brasília, defendendo a direita e o conservadorismo, eles só conseguiram chegar lá porque alguém ou um grupo de pessoas chegou em meios e ambientes e falou assim, esse homem precisa ser presidente. Esse cara aqui precisa ser deputado. Esse aqui precisa ser isso, esse aqui precisa ser aquilo. O debate foi cultural, não foi político eleitoral. Tipo, não teve campanha de 4 anos, 5 anos de folhetim para dizer quem deveria ser presidente e deputado e senador, etc. O debate foi feito no ambiente cultural. Do ambiente cultural, aquela linguagem mais complexa, né? Por exemplo, não, mas os liberais, né, argumentavam, não, mas o Bolsonaro não entende nada de economia, ele é estatista, que não sei o quê, blá, blá, blá. E todo mundo falando, cara, agora a economia não é prioridade, né? Isso ninguém cogitava de Guedes, ninguém cogitava de nada. Nós estamos falando aqui de 2015, 2014, quando o Terça Livre passou a existir, né? E nós estávamos falando, não, ele precisa ser. O debate primeiro surge aqui, aí solucionam-se problemas como, por exemplo, lógica simbólica, né? Ou dialética simbólica, tanto a lógica como a dialética simbólica, ou seja, se você tem um peso aqui, o de cá tem que ser maior, né, em peso, ele não pode ser igual ou menor. Então, se você tem alguém com o desejo de destruir o discurso contrário, o de cá tem que ter o desejo de parar, né, para ficar equal, ou o desejo de querer extinguir os meios de ação da esquerda, porque senão ela vai conseguir esmagar. Então você não precisa ter alguém bonitinho, bonzinho, falando com a liturgia, como reza a liturgia do cargo, ou coisa do tipo,
Porque senão você vai ficar ou igual ou você vai ser assolado. Né? Porque o policial entende isso. Diante de alguém que quer te matar, você não pode querer apenas algemá-lo. Algemar é uma opção. Fazer aquele serviço de contingência é uma opção. Mas, em última instância, se você não conseguir, com a contingência, você não conseguir ter êxito, e com algemar o cara, atirar na perna, e ele não parar, o policial só tem uma opção. Diante de um criminoso que está tentando matá-lo. Então, esse debate intelectual, esse debate que ocorreu em esferas intelectuais, ele foi para o povão, por meio de meme, por meio de vídeos engraçados, por meio de vídeos que eram bem necessários que a população conhecesse. Piada, hashtag. Exato. Só que ele surge aqui, ele nasce aqui, entendeu? A direita e o conservadorismo, ela não nasceu de uma estratégia política eleitoral. Não teve um único mísero político que chegou e falou assim, ó, vamos fazer aqui uma estratégia política eleitoral para elegermos pessoas para a direita. Não teve. A direita, ela surge aqui, desse debate intelectual, que aos poucos foi chegando no povo, ao ponto do povo nem saber quem são os autores daquela ideia que ela estava trazendo. Carola. Justamente. E eu tava pensando aqui, eu tava vendo hoje o nível assim, de manipulação da mídia chegou a patamares que eu diria praticamente parecem anedotas, parecem piadas assim, de tão pitorescas. Parece que eles mesmos não conseguem enxergar que perderam a narrativa, perderam o bonde da história. Eu vou te o mostrar. povo não confia mais neles. E tivemos manifestações no dia 7, manifestações gigantescas, que eles dizem que, sei lá, eles dizem que 1 milhão de pessoas são 50 pessoas. Acho que a Folha apagou. Desculpa, eu queria te mostrar um negócio. Eu queria te mostrar um negócio. E hoje tivemos umas manifestações. Dá pra ver? Ah, foi a manifestação de hoje? Mas olha o que tá escrito, dá pra ver? Não consigo ver o que tá escrito. Eu vou ler pra vocês. Olha a foto dá pra ver, né? Dá pra ver que tem ali meia dúzia de pessoas segurando um cartaz. Não, meia dúzia você tá sendo... Eu tô sendo generosa. 1, 2, 3, 4, 5. Não tem meia dúzia. Aí, olha só. Eu vou até ampliar a foto para que vocês consigam ver. E eu vou ler o que a Folha de São Paulo escreveu, tá? Então, assim, dá para ver melhor agora a foto? Dá pra ver um pouco melhor. Beleza. Uhum. Então, ali é o carro da polícia, tá? Isso aqui não é carro de apoiador, não. Vou ampliar para vocês verem. Isso aqui é carro da polícia. Ah, sim, deu pra ver agora. Deu pra ver. Então, carro da polícia. Tá vendo isso aqui, né? Essa foto, ela não é minha. Essa foto é da Folha de São Paulo. Tá? Eu vou ler agora o que está escrito aqui. Ato em Brasília começa com gritos de fora Bolsonaro e Bolsonaro é cria do PT. Participantes se reuniram em frente ao Museu da República e seguem em direção ao Congresso Nacional. Eles estão narrando essas 5 pessoas, eu não estou brincando. Eles estão narrando o que essas 5 pessoas estão fazendo. Óbvio, tem aqui um trio elétricozinho com, esse sim, com meia dúzia de pessoas e uma galerinha que você vê aqui atrás, né? Mas assim, é tão esparçado o negócio que 5 pessoas aqui na frente precisam ficar ali para mostrar o que está acontecendo. Gente, isso não é brincadeira. Assim, parece piada. Tu conhece o Jornal Bobo? Aqui no Instagram? Não. Conhece, não? Você precisa seguir, pô. Eu sigo o Jornal Bobo aqui. O Bobo? Jornal Bobo. Vou olhar. Jornal Bobo. Vou mostrar rapidinho aqui, peraí. Esses caras são bons. Jornal Bobo. Aqui, não. O nome é maravilhoso. Jornal Bobo. Aqui, ó. Esse aqui, pô. Jornal Bobo. O Bobo. Tá. Os caras são bons. E eu pensei que era o Jornal Bobo, né? Falei assim, pô, é zoeira isso aqui. Mas não é não. É Folha de São Paulo. Link de conta verificada. Tem muita notícia séria que eu vejo, quer dizer, séria, abre aspas, né? Que eu vou ver, eu acho que é meme, e quando eu vou verificar, é verdade. Eles publicaram realmente como sendo algo sério.
Então, hoje em dia, a coisa já se confundiu tanto. O que é narrativa e o que é realidade, a coisa já está tão... A gente já não consegue mais saber. Tudo já se confundiu. Às vezes, realmente, aquela coisa do vou checar para ver se isso aqui não é um meme. É quando você vê, realmente um jornalista publicou aquilo a sério. Então, a gente vê o nível de degradação que se chegou. E muito se imagina que o que eles estão falando é meramente estratégico para tentar enganar, tá? Eu acho isso um erro de leitura tremendo. Eles estão, de fato, enganados, histéricos e presos numa ficção. Porque não tem nada de estratégia enquanto eles mentem, né? O que tem pode ser algum... como que um simulacro de estratégia, mas não é estratégia em nada. O que na verdade ocorre é que eles estão de fato viciados no modo de pensar deles. É o gramichismo em estado puro, né? É assim, é a retórica vencendo não só a lógica, é a retórica vencendo toda a realidade. Sabe? A retórica vale mais do que o dado real e concreto. Isso acontece com todos nós, em menor ou maior escala. Né? Quando você está diante de um fato que pode ser muito doloroso, você entra num estado onde você tem que tomar uma decisão. Eu vou conscientemente sofrer ou eu vou sofrer menos e acreditar mais? Essa coisa desastrosa que está diante da minha vida, ela está de fato acontecendo ou não é tão desastroso assim e eu vou começar a olhar o lado bom da coisa? Sabe, é muito perigoso isso. Nos comunistas, isso chegou a um nível, assim, estratosférico. Mas todos nós precisamos vigiar. E é um desafio. O livro Jardim das Aflições só trata disso. Eu vou querer ficar no jardim de Epicuro ou eu vou querer ficar no jardim das aflições, onde eu ficarei sozinho, onde eu ficarei sem apoio, onde mesmo as pessoas que me apoiam não serão suficientes para trazer para mim o consolo necessário para enfrentar esses problemas, né? Porque na hora do vamos ver mesmo, muita gente dá o tapinha nas costas, Ludmila. Muita gente dá o tapinha nas costas, mas se você falar, faltou um pão para botar na comida, o cara fala, pô, mas para mim, sabe o que está acontecendo? É que a minha Ferrari precisa trocar o pneu, sabe? Tá ligado? Então, assim, puxa, você conta com o meu apoio, entendeu? Não vou esquecer de você. Realmente deve ser muito difícil ficar sem um pão na mesa. Como é o caso da liberdade. Olha, pô, fulano tá preso. Pô, realmente, é muito triste. Hoje eu vou fazer aqui um churrasco, assim, meio lamentando, você tá na cadeia. Realmente a luta pela liberdade tem que segurar um pouco agora, que senão a economia vai ficar um fiasco. Aguenta mais um pouquinho na cadeia aí, e aí depois a gente trata um pouco mais de liberdade. Por hora a gente tem que respirar, a economia está bem complicada, etc. Todos nós enfrentamos isso. É um desafio você ter que fazer a escolha entre a retórica e a verdade. Por isso que retórica é só ferramenta, ela não pode ser princípio, fundamento e nem algo que você precisa agarrar-se por todo sempre. Só que tem um resultado, tem uma consequência para isso. A própria parábola, né, da caverna, ela mostra isso. O que acontece se eu romper com a retórica? E a própria morte de Sócrates. O que acontece se eu desmanchar a retórica? O que acontece se eu chegar aqui agora e falar assim, não, vamos por A mais B provar que o seu discurso ele é meramente retórico. Ou seja, você só está fazendo um trabalhinho de cartas aqui para ganhar tempo e fingir por meio de palavras que o que você está dizendo reflete na realidade. Se você comprar a minha retórica, você está de boa. Eu não vou te dar trabalho, você vai poder ter acesso onde outras pessoas não terão, você vai poder ter um certo círculo de amizades que outros não têm. Agora, se você continuar mostrando que isso aqui é só retórica, você vai ser obrigado a tomar cicuta. Você vai estar no hospital internado e ninguém vai te visitar. Se você fosse jogador de futebol, as pessoas iriam te visitar.
Mas se você está internado no hospital e você não é jogador de futebol, então você não vai ser digno da minha visita. Entendeu? Então, É isso assim, aí. a pessoa está disposta a enfrentar tudo isso e continuar dizendo: precisamos continuar falando a verdade, e a verdade não é o que os meus inimigos estão dizendo. Até que ponto as pessoas estão dispostas a terem suas cabeças cortadas em prol de falar a verdade, né? Sem dúvida. Então, é isso que a gente está vendo hoje. E a gente vê muito, assim, como você falou, eu também tenho, assim, eu sinto uma certa compaixão dessas pessoas. Eu até consigo classificar algumas pessoas do meu círculo, assim, de convivência ou do meu círculo social. Tem aquelas pessoas que agem assim que nem a gente, já estão com a casca grossa e já vão em frente, não são parados, ninguém consegue parar. Aquelas pessoas que estão no meio do caminho, que já compreenderam o que está acontecendo, já entendem que a gente está falando a verdade, mas eles ainda não conseguem enfrentar a opinião pública, ainda não conseguem falar isso publicamente, ainda não conseguem dizer. Eles já sabem, mas não conseguem dizer. Tem aqueles que já começaram a saber, mas ainda não entenderam tudo e ainda estão naquele terreno pantanoso, mas têm boa vontade de aprender. Então, assim, eu fui até ficando com o coração mais aberto mesmo para acolher essas pessoas, compreender aquelas que ainda não estão fortes o suficiente para enfrentar do jeito que a gente enfrenta. As pessoas ainda estão se fortalecendo, algumas delas. Né? Cada um está num grau de fortalecimento diferente. E a gente tem que compreender que muitas pessoas estão em formação. Então, eu não desisto dessas pessoas assim tão facilmente. Você sabe de onde surgiu o termo diáspora? Diáspora surgiu no momento em que os cristãos estavam sendo perseguidos e alguns fugiram. E um grupo, que depois foi considerado herege, estava querendo impor que esses que fugiram não podiam ser mais chamados de cristãos, porque eles tinham que ficar até morrer. Né? E aí, óbvio, depois foram reconhecidos como hereges e tal, e foram condenados até pela igreja. Né? Mas isso surge no primeiro século do cristianismo. E foram graças a esses que fugiram, né? Isso eu estou falando logo depois da morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Foi graças a esses que fugiram e estavam ali na chamada diáspora que Paulo, por exemplo, pôde fazer um trabalho sensacional. Né? Conseguiu reunir vários cristãos de vários lugares. Porque é necessário ter compaixão. Né? É necessário ter compaixão com quem é mais fraco. É necessário ter compaixão com quem tem limites. Né? Eu vejo algumas pessoas aqui no chat dizendo que o Bolsonaro se acovardou, etc. Eu acho isso equivocado, mentiroso. Né? Você tem que entender que ele tem limites. Limites tanto de meios de execução daquilo que ele gostaria de fazer, como limites próprios pessoais, como todos nós somos, limitados e seres humanos. Então, nós precisamos ter compaixão não só com quem tem limites de meios, como quem tem limites no próprio alcance daquilo que pode fazer o achievement, sabe? Daquilo que pode alcançar. Uma pessoa com um coração muito bom, numa missão de levar um foguete para fora da estratosfera, ela vai depender de confiar em outras pessoas que entendem todo o processo de chegar até para além da estratosfera. Então, a bondade de coração dessa pessoa não será o suficiente para julgar quem tem capacidade para não deixar o foguete explodir ou não. Ou seja, se o foguete explodir, não altera em nada a bondade de coração do responsável. Não sei se está sendo claro o que eu estou querendo dizer. Ou seja, nós precisamos ter compaixão não só com quem tem limites de meios, como quem tem limites por si próprio, entendeu? Limites de conhecimento, limites de personalidade, limites até do próprio caráter em si. Tem pessoas que são mais extravagantes, ou pessoas que são mais introvertidas, etc. Então, sem essa compaixão, não existiria o que hoje nós chamamos de civilização. Tanto é que os gregos tinham tanta noção disso que eles matavam as pessoas que eram um pouco mais fracas. Alguns lugares, como Esparta, matava mesmo. Tipo, você morrer, você não pode estar... E no Brasil também tem disso, né? As tribos indígenas, algumas,
que percebem que a pessoa não tem tanta aptidão assim para caça, ou está fazendo isso, aquilo, aquilo outro, vai lá e mata. O que nós chamamos de civilização é que a pessoa que tem limites precisa de cuidado. Se o limite é imposto por ela mesma e ela está querendo ir para o lado da impiedade, ela precisa ser punida. Mas se o limite é um limite de fato, né? Ou seja, minha mão não alcança mais além disso, aí vem o que gerou, a compaixão gerou isso, né? Que é o princípio da subsidiariedade. Uma instância inferior que auxilia uma instância inferior a cumprir a sua finalidade. Não é esse fazer no lugar desse, mas subsidiar. O que você precisa para chegar até lá? Uma escadinha, um bote, uma ponte, e por aí vai. Então, se você não tem compaixão, você não vai compreender o princípio de subsidiariedade. Se você não compreende o princípio de subsidiariedade, você não tem compaixão, você abandonou a civilização que você nasceu. E aí, óbvio, essas pessoas caem no colo, assim, certinho, de islamismo, globalismo, comunismo, socialismo e por aí vai. Que mata os mais fracos. Isso, e por conta dessa sua última fala agora, eu me lembrei que algo muito parecido está acontecendo lá nos países nórdicos, em que está acontecendo a eugenia. Então, lá, acho que na Dinamarca e acho que na Noruega, coisa de mais de 90% dos bebês diagnosticados com síndrome de Down, eles estão sofrendo aborto. E eles estão se gabando disso, dizendo que eles erradicaram, olha só, erradicaram nesses países a doença, abre aspas, a doença síndrome de Down. Triste. E eles estão comemorando isso como um grande avanço civilizatório. E eu falo, meu Deus do céu, essas pessoas não percebem que estão praticando eugenia, que eles estão impedindo pessoas de viver, né? Quantos aí, como se fosse uma não pessoa. É o que mais tem aí, que são pessoas com síndrome de Down, super ativas, super alegres, amorosas, inclusive produtivas até, trabalham, constituem família. E eles estão comemorando isso, comemorando como se fosse um grande avanço. Que estão fazendo filmes. Tem filmes e seriados com atores que têm síndrome de Down aqui nos Estados Unidos. Então, assim, o que eles estão fazendo hoje é muito grave e a raiz do problema não está sendo debatida. Ou seja, será que nós queremos, de fato, erradicar a compaixão? Porque eles estão querendo dar um novo nome, um novo significado à palavra. Nome não, mas um significado, né? Eles querem dar um novo significado à palavra compaixão, que é a seguinte: você não suporta os desafios, você não aguenta os desafios que outros aguentam, né? Então eu vou tirar os meios de execução ou a proteção daqueles que estão aguentando os desafios e vou proteger você porque você é um mimadinho que não aguenta pancadaria. Que é o que eles fazem com a agenda LGBT, é o que eles fazem com a agenda abortista, etc. Então, assim, a compaixão ela vai tomando um novo significado e a coisa vai piorando de tal maneira, né? Porque, como diz Aristóteles, um pequeno erro no princípio torna-se grande no final, né? Então, a coisa está indo de tal maneira que hoje as pessoas têm mais compaixão por bichinho do que ser humano. E ai de você, se você não explicar que você está falando isso sem querer matar bichinhos. As pessoas já entendem na hora Sim. que você está querendo sacrificar bichinhos e animais. Então, assim, e dos animais, aí agora está indo para um nível mais além da razão, que é vegetal. Tipo, você tem que proteger mais árvores do que seres humanos e bichinhos. Sim, né? Fazer aborto em humanos pode. Agora vai você falar da tartaruguinha que morreu. Não pode. Não pode. A tartaruguinha que se sufocou com o canudinho que jogaram fora, né? O canudinho de plástico. Essas pessoas se sentem mais pela tartaruguinha do que por um ser humano. Não, mas isso já foi até superado. Isso é que é bizarro. Hoje você pode fazer o que você quiser com o bichinho, desde que o meio ambiente, que no caso é mais a planta do que o bichinho, entendeu?
sobreviva. E daqui a pouco a gente vai chegar ao nível de falar assim, não, na verdade, a gente tem que proteger mais o sistema solar do que a própria Terra. Se Sim. É eles tal inventarem da uma... Se eles Pachamama, né? é, Pachamama, grande terra, grande mãe. Eles vai substituem, piorar. né, Deus Vai por piorar. terra, mãe natureza, essas coisas, né? É impressionante. A tendência é essa. É assustador. Então, Alan, já passamos aí de 1 hora de live. Como é que tá Foi aguenta muito passar de bom. 1 hora aí? O meu, não, eu acho que para depois de 1 hora. Então, eu estava observando algumas pessoas fazendo até live de 1 hora e meia, 2 horas. Eu falei, ué, qualquer dia eu vou tentar também. Passou aqui de 1 hora e não caiu. Chegou o dia. Vamos torcer para não cair. Eu tava pensando aqui, eu até falo sempre para os meus seguidores, assim, eu acho que o dia que a gente chegar no consultório médico, no consultório do dentista, em vez de estar lá a cara da Fátima Bernardes, está o Gengis Vão, aí a coisa vai funcionar. É porque aí é onde a mídia tem que chegar e eu torço muito para que o Terça consiga ir para a TV. E como é que está essa perspectiva aí? Isso é um sonho que você já É, falou que tem. sim. Como é que está isso? É um sonho caro, né? É um sonho caro porque ele precisa ser construído não aos moldes dos que lá estão, né? Hoje, para você estar na TV, estar na rádio, você não faz isso sem dinheiro de SECOM, sem dinheiro de Assembleia Legislativa. A Globo recebe. Não é todo mundo. Todo mundo. Não tem um que não receba. O modelo é tão caro e eu não estou falando aqui de pagar jornalista, artista, etc, etc. Não. O modelo tecnológico é muito caro. Eu acredito que vai precisar de uma reformulação muito grande para o modelo tecnológico da TV e do rádio. Isso já está acontecendo, saiu do analógico para o digital. Cada vez mais esse modelo vai precisar de ser barateado, porque olha a internet aqui, como é que está funcionando bem, né? Então, cada vez mais isso precisa ser barateado, só que ainda tem um outro preço que é muito caro, que é o staff, né? Ou seja, as pessoas que trabalham para manter aquela máquina e fazer com que aquilo ali chegue. Eu aposto no modelo de TV como eu tenho visto aqui nos Estados Unidos. Tem gente aqui que tem TV que o cara mesmo corta a câmera sozinho, entendeu? Então, assim, Quem são sabe faz ao vivo. TVs de estado, né? TVs estaduais, tipo a TV lá do Arizona, um canal que só funciona no Arizona. Eu acompanho alguns. Raiz, E, né? Canal é, Raiz. raizão. Então, assim, eu acredito que a gente pode conseguir algo desse tipo no Brasil, né? Alcançar uma TV em algum estado. O estado de São Paulo é o ó concurso, né? A menina dos olhos de todo mundo, porque você conseguir fazer uma TV funcionar em São Paulo são mais de 20 milhões de pessoas que você pode alcançar, de casas, né? Que você pode alcançar. E só na cidade de São Paulo. Na grande São Paulo, o troço fica estratosférico, assim, fica enorme. É como se você juntasse, só para o pessoal ter ideia, né? Campinas, acho que tem 2 milhões, mas uma cidade que tem 1 milhão, vamos dizer assim, Porto Alegre tem pouco mais de 1 milhão. É como se você juntasse 20 Porto Alegres ao mesmo tempo, né? E você fala assim, ó, vou tentar falar com alguém aqui direto na casa deles. Então, São Paulo é um lugar muito caro, mas a gente não tem como começar em São Paulo, mas a gente quer chegar lá. Então, é um trabalho longo que a gente está fazendo com o número de assinaturas no Terça Livre Juntos, né? tercalivrejuntos.com.br, e lá a pessoa assina e recebe vários conteúdos nossos para poder ter aulas, ter palestras, entrevistas exclusivas, etc. Fora a revista, fora o diário, tem um monte de conteúdo lá. E aí o cara vai lá, paga R$ 39,90 por mês, e pagando isso anualmente, né? Mas é debitado mensalmente. E aí a gente quer chegar a um número de assinatura tal que a gente consiga chegar na TV. Uma vez que a gente chegue em alguma TV local, dali a gente vai mostrar a força do nosso conteúdo e tentar atrair publicidade, etc. Né? Vamos ver, né? Eu, Bacana. eu acredito. Então, quem quiser ajudar o Terça Livre aí para televisão, o meio é esse, né? Isso, Assinar o Terça Livre Juntos, é que é isso aí. R$ 39,90 por mês. Bacana. Aí você consegue lá ter. Aí são cursos, palestras, as notícias, tem algum meio Tem, de tem, segmento de tem notícia o diferenciado? diário, tem a revista. Na verdade, o modelo de aplicativo que a gente já está fazendo, isso aqui o JP vai me matar, né? Porque isso aqui já está para ser lançado. Isso aqui é o aplicativo como ele vai funcionar, né?
E aí, uma vez que você tem a assinatura, como é no caso do meu login aqui, aí você tem o início, ao vivo, portal, livraria, diário, revista, especiais, entrevistas exclusivas, né? Masterclass, terça livre idiomas, terça livre escola, terça livre academia e terça livre cortes, fora os links para o Instagram, Twitch e YouTube. Então, uma vez que você já é assinante, você clica aqui, aí você tem o diário, você já sabe como é que foi o diário, já clica aqui, você já tem um resumo de todos os boletins daquele dia, entendeu? E Aham, bacana. aí se você, não, diário não, quero curso, quero fazer quero pegar aqui, por exemplo, terça livre academia, aí fala assim, pô, quero ter uma aula aqui com o professor Sidney Silveiro, domínio da linguagem. O cara clica, pá, já começa a assistir. Aham. Aí já vai para aula e tudo isso no aplicativo. Em breve Show de será bola. lançado. Vai ficar demais aqui. Show de bola. Então, o aplicativo não está lançado ainda. Por enquanto, Ainda está não, rolando só ainda aqui no não. site, né? É, Muito bacana, muito bacana. mas vai É isso ficar aí, top. é a forma que a gente tem de colaborar, né, na guerra cultural, tentar ser uma resistência. E então, vocês assinem aí o Terça Livre juntos, né? R$ 39,90 aí por mês. É um valor simbólico, praticamente, e que pode acabar realmente ensejando isso aí no futuro, que o Terça Livre vá para a televisão. Eu gostaria muito de chegar no consultório do dentista, chegar lá e tá o Alan falando no lugar da Fátima Bernardes. O dia que isso acontecer, Só que né, vai tá, Morragudo venceu, né? Morragudo Morragudo venceu. venceu. Vai estar no mudo assim, ó. Isso aí. E o dia Olaria vai vencer também, o dia que a galera também compreender a guerra cultural no direito. Eu também estou dando a minha colaboração aí na guerra cultural. Eu estou lançando também um curso inédito no próximo dia 16. Eu vou dar uma aula online gratuita. Essa aula vai ser gratuita, essa aula do dia 16, vai ser a aula inaugural do curso Direito à Guerra Cultural, que Se me é uma permita, demanda antiga. se me permita falar sobre o seu curso, porque é o seguinte, o pessoal não tem gente que ainda precisa compreender isso de uma maneira mais palatável. Se você não tem palavras exatas que possam expressar aquilo que você está vendo, você facilmente pode ficar refém dos seus sentimentos. Então você fala mais o que você sente do que aquilo que você vê. E você não tem como ter acesso a isso sem que alguém possa comunicar isso para você. E livros podem ser pontes para que você possa encontrar isso. Mas o livro, querendo ou não, ele ainda é frio, né? Você precisa ter uma formação muito elevada para sair da frieza de um livro, para sair da frieza de uma palavra que está ali na tinta do papel. Quando você tem a oportunidade de fazer um curso com a doutora Ludmilla, você vai encontrar a palavra do texto que passou por um processo quase alimentício, sabe? Quando você come um alimento e ele vai para a correia sanguínea e dali ele começa a alimentar um corpo, você vai ter não apenas o que ela aprendeu sendo transmitido como se ela estivesse lendo um teleprompter de trechos de um livro. Ela não vai fazer isso, entendeu? Ou seja, você vai ter um curso com a doutora Ludmilla que vai ser o livro que passou pelo corpo, né? Foi para as correntes sanguíneas e sai pela voz dela com a autoria dela, com o nome dela. É o alimento que foi ali, sabe? Quebrou ali você tem o hidrogênio, o carbono, o oxigênio, aquilo dali, pum, 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 você vai quebrando e aquilo dali vai sendo transmitido. É igual queima de gordura, né? Sabe que a queima da gordura ela sai pelo ar, né? Você queima a gordura, quando você faz exercício, ela sai pelo ar, sai pela boca. Que você quebra as cadeias de hidrogênio, oxigênio, carbono e tal, e aquilo dali vai saindo pelo ar. É exatamente isso que você vai ter no curso da doutora Ludmilla. Você vai ter o que ela aprendeu nos livros, o que ela aprendeu na vida, com a própria experiência pessoal dela, e vai sair pela a voz dela ali. Isso aí, fez um bom resumo. E no direito eu percebi que a faculdade não entregava as coisas que a gente precisava saber. Hoje nós temos uma demanda que nós não tínhamos há 10 anos. Hoje em dia Uhum. essa guerra cultural ficou muito mais evidente. Essa manipulação midiática, manipulação que a gente encontra nas universidades, é professor que em vez de dar aula faz militância política. E eu comecei a perceber que os manuais de direito não resolvem essas questões. Eu mesma, quando entrei na faculdade, eu sequer conhecia o professor Olavo. Eu só fui conhecer muitos anos depois.
Então, na verdade, eu passei no meu concurso, já o último concurso de magistrado, eu passei sem conhecer o professor Olavo. Eu fui conhecer o professor Olavo umas 2, 3 semanas depois da minha aprovação. Então, ali eu vi que eu não sabia era nada. Então, esses 9 anos aí que eu estudo com o professor Olavo, eu separei assim, o suprassumo que eu precisava para entregar para o pessoal do direito, e não só do direito também, porque o curso ele é dado em linguagem leiga, não é necessário ser jurista. Mas eu fiz o curso pensando mais no pessoal que está no direito, porque nas faculdades eles não vão conseguir receber essas informações que a gente só recebe estudando fora. E na minha época, quando eu comecei a estudar com o professor Olavo, eu não tinha ninguém para separar essas matérias para mim. É Eu dureza simplesmente isso. eu fui lá, é dureza. Então eu fiz esse trabalho aí, selecionei aquele suprassumo e entreguei para o pessoal. Então vai ser isso que eu Sem vou falar contar, no curso. ô Luiz, sem Manipulação contar, midiática, vou explicar globalismo e fazer no final a questão da linguagem, manipulação da linguagem. No final eu faço a interseção com o direito. No que isso acabou detonando o direito no Brasil. Então a gente faz a amarração no final. Então boa parte do curso, na verdade eu nem falo de direito. A maior parte do curso eu nem falo de direito. Eu entrego para o pessoal as coisas de fora do direito que eles não vão aprender na faculdade, mas que eles vão precisar para entender o que está acontecendo e vão, consequentemente, se diferenciar aí no mercado. Ou seja, resumo, você não vai explicar como que o Talibã conseguiu roubar as armas do Afeganistão. Você vai explicar como que a região física, né, ela ficou propícia com as estratégias equivocadas políticas anteriores para facilitar com que o Talibã pegasse as armas. Ou seja, não adianta a gente apontar, o juiz tal, ou o ministro tal tem um entendimento absolutamente equivocado, ou os próprios professores da universidade estão mas você não está falando o que antecedeu e propiciou para que chegasse nesse erro. Tem gente que pensa que surgiu só ali naquele exato momento. Ou seja, o Talibã chegou e roubou as armas do poder do Afeganistão e tomou o Afeganistão para si e jogou os Estados Unidos para fora. Ou seja, sem conhecer nenhum histórico. Nenhum, zero. Essa pessoa não entendeu nada do que aconteceu. Nada. Entendeu? Então, assim, se você quer entender de fato o que está acontecendo nesse cenário, eu falo mesmo, precisa fazer esse curso da doutora Ludmila, porque eu desconheço pessoas do direito que têm noções culturais das raízes dos problemas jurídicos. Então, exatamente. Então, esse é o ponto. É um desafio. Então, eu resolvi, em algum momento, o coração falou, eu vou ter que montar esse curso, mas o trabalho impedia, tal, então eu tive que preparar isso à noite, aos finais de semana. Usei 2 férias minhas para preparar, para selecionar os livros, selecionar os trechos e montar uma aula numa sequência ordenada que fizesse as pessoas compreenderem todo esse problema. Então, gramicismo, essa coisa toda da escola de Frankfurt, explico a questão das famílias dinásticas, que é coisa que eu só vinha ouvir falar disso com o professor Olavo. Então, eu não conhecia a questão do financiamento das ideias globalistas, nada disso. Então, enfim, vamos tentar colaborar um pouco para que o pessoal do direito abra a mente, compreenda o que está acontecendo e a gente, daqui a alguns anos, consiga colher um pouco desses frutos com essas pessoas vindo daqui a mais tarde a ocupar cargos de autoridade. E aí sim a gente ter um pouco mais de segurança jurídica. Então, assim, os frutos que eu pretendo colher não vão ser colhidos agora. É coisa para ser plantada agora, para ser colhida daqui a alguns anos. E, se Deus quiser, vai dar certo. Coragem, força aí. Não para. Isso aí. Então, Alan, obrigada aí pela live. Já chegamos a quase 1h30, 1h20 já de live. Foi muito bom. Vou deixar salvo aqui, depois vou jogar no YouTube, né, pro pessoal aí. O pessoal estava perguntando se ia ficar. O pessoal do Twitter, então? O pessoal do Twitter não tem Instagram. O pessoal está perguntando, só para quem é do direito? Não, o curso não é só para quem é do direito, não. O curso ele é todo 100% dado em linguagem leiga. Então, de forma que qualquer pessoa consegue entender. Tem médicos, por exemplo, tem médico que falou que vai fazer o meu curso. Porque o médico está sentindo na pele hoje em dia o que é você tentar defender um ponto de vista. Né? Tem certos pontos de vista da medicina hoje que estão proibidos. Você não pode falar certas coisas, certos resultados de vacina, disso, daquilo, você não pode falar, você está proibido.
Então, o médico hoje em dia é uma pessoa que está sentindo os problemas dessa guerra cultural. Então, médicos conseguem, né? Qualquer pessoa vai conseguir entender. Porque realmente eu tive essa preocupação de não usar juridiquês, para qualquer pessoa entender mesmo. Muito bom. Obrigado. Então, valeu, Alan. Fica com Deus, estou torcendo por você e conte comigo. Se Obrigado, Deus querido. Um quiser, beijo. essa fase vai passar. Sim, vai sim, vai sim. Se Deus quiser. Deus Com abençoe. Deus. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Com Deus.